Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vim contar pra vocês um pouco da nossa experiência de como foi morar em uma casa compartilhada aqui em Portugal. Essa é uma parte da minha imigração, da nossa imigração, né, da minha família, eu, Jason e o Benjamin, que eu acho que a gente ainda não conversou muito aqui no canal, mas é uma etapa muito importante. Nós viemos para Portugal já sabendo que nós moraríamos por um período em casas compartilhadas, em casas onde nós teríamos o nosso quarto, né? Alugaríamos o nosso quarto, compartilharíamos o resto da casa. Então, assim foi. Nós vivemos 6 meses dessa forma e eu já recebi algumas perguntas de como foi este processo com o Benjamin, como foi adaptar a rotina do Benjamin, uma criança tão pequena, a essa nova realidade. Quando o Benjamin chegou a Portugal, ele tinha 1 ano e 11 meses, então era um bebê ainda, e óbvio que tiveram alguns desafios, não foram poucos. Mas eu vou dizer assim, já de antemão, que as crianças elas se adaptam muito rápido às coisas, elas se adaptam às rotinas de uma forma muito simples. E é claro que baseado naquilo que a gente conversa com elas, baseado no sentimento que a gente passa para elas, que ajuda o processo a ser mais tranquilo ou não. O Benjamin, apesar de muito pequeno, é claro que a gente pôde perceber que ele mudou algumas coisas no comportamento dele, na forma como ele interagia com as coisas, devido à mudança, devido à imigração, devido talvez à falta de algumas coisas que a gente tinha no nosso hábito no dia a dia no Brasil, as pessoas que a gente tinha, então todo mundo que ele estava conhecendo, ele estava conhecendo pela primeira vez. Então, óbvio que isso afeta, né? É óbvio que ele ficou diferente, é óbvio que ele quis fazer coisas para chamar a atenção. Um bebê, como eu falei, uma criança pequena. Então, assim, de modo geral, eu posso dizer que foi um processo tranquilo. É claro que foi muito desafiador por diversos momentos, pois a gente chegou aqui, por exemplo, quando a gente chegou, era inverno. Então, chovia muito. E essa questão do espaço limitado de ter o quarto, né? Enfim, ter o resto da casa para partilhar, mas era um desafio, né? Porque, por exemplo, lá em casa, a nossa casa era maior, tínhamos mais espaços, então mesmo nos dias de chuva, nós conseguíamos desenvolver várias brincadeiras dentro de casa. Tínhamos a casa das avós para ir passear. Então, assim, a questão do espaço limitado, ela mexe muito, é uma coisa que pega um pouquinho, assim, e que eu acredito que talvez realmente não seja para todo mundo, assim, nem todas as pessoas conseguiriam se adaptar a essa forma. Mas a gente tinha uma meta, e a nossa meta era bater a meta, né? Era cumprir com nossos objetivos. Então a gente sabia que aquilo era temporário, a gente sabia que aquilo era passageiro e que aquilo era preciso para o nosso estilo de imigração que nós escolhemos ter, para o nosso planejamento. O quarto, morar num quarto, alugar um quarto, era uma parte necessária, era uma parte precisa do nosso plano. Então, claro que desde o momento que a gente chegou, o segundo plano, além de morar no quarto, era sair do quarto o quanto antes. E confesso que se estendeu um pouquinho mais do que eu gostaria. A casa onde nós moramos, de casa compartilhada, onde nós tínhamos um quarto, tinham vários desafios em função das outras pessoas que moravam lá. Pessoas com hábitos diferentes, com gostos diferentes. E que em algumas coisas elas cederam a fazer diferente, visto que nós estávamos ali agora e tínhamos opiniões diferentes. Mas outras coisas não, porque as pessoas elas têm suas vidas e elas seguem as suas vidas do seu jeito. Então, assim, tinham coisas que nos incomodava, claro, né? Faz parte. Mas, assim, a logística dá para funcionar, dá para fazer acontecer. Se você tem planos de migrar para Portugal ou para qualquer outro país, saiba que morar em casa compartilhada com certeza não vai ser uma das coisas mais difíceis que você vai passar. Ou talvez vai, mas que não é impossível, que não é um bicho de 7 cabeças. Claro que como eu disse, acho que depende muito com quem você vai estar. Eu acho que se as nossas companhias de casa fossem mais acessíveis ou mais parecidas com nós, no sentido de hábitos mais familiares, um ambiente mais tranquilo, talvez a gente tivesse ficado no quarto por um tempo maior. Porque é uma boa forma de tu começar a te estabilizar no país onde tu vai. É uma boa forma de tu conseguir juntar um dinheiro, dependendo do tamanho da reserva que você veio. Mas mesmo com o dinheiro daqui, para começar a fazer uma reserva daqui, do país para onde você vai, no caso, né? É uma boa forma, porque alugar um quarto é sempre mais barato do que alugar uma casa, um apartamento ou algo maior. Então, a nossa experiência da parte financeira e da nossa experiência dia a dia funciona, dá para fazer funcionar. Não é uma oitava maravilha do mundo, não é. Como eu falei, é desafiador, até porque assim, quando nós chegamos, as pessoas da casa que estavam lá,
Eram 2 homens, cada um num quarto diferente e nós pro terceiro quarto. Eles tinham hábitos bem diferentes dos nossos, assim, então deu um certo trabalhinho. Confesso que a gente não conseguiu se sentir à vontade, não conseguiu se sentir em casa por um bom tempo. A gente precisou fazer daquele lugar ter um pouquinho da nossa cara. Então eu caí de cabeça na faxina, na limpeza, na organização e fiz do nosso quarto literalmente a nossa principal parte da casa. Então era lá onde nós tínhamos todas as nossas coisas, porque para nós ficava melhor assim, a gente se sentia melhor assim. Então não é fácil, gente, não é fácil, não tô aqui para fantasiar nada. É um processo desafiador, é um processo que requer muitas abdicações, é um processo que requer que tu releve muitas coisas referente aos outros. Então o que nós fazíamos era o seguinte, era usar da casa para coisas essenciais, tomar banho, dormir, descansar, nos organizarmos, mas a gente acabava passando boa parte do tempo fora de casa. Então na sequência depois já logo veio o verão e a gente passava basicamente boa parte do dia com o Benjamin fora. Claro que aqui em Portugal isso facilita muito, porque tem muitos parques, muitas praças bonitas para ir passar o dia, então facilita bastante. Mas ainda assim, não foi fácil, né? Como eu falei, tem dias que as coisas apertam, tem dias que tu já tá meio cansado, meio de saco cheio daquela logística. Nós, em pouco tempo aqui em Portugal, mesmo sem a gente ter um hábito muito consumista, nós já começamos a adquirir coisas que eram necessárias, que a gente não trouxe, que eram precisas para que o Benjamin tivesse um ambiente mais agradável e que ele pudesse desenvolver suas brincadeiras. Então, rapidamente o quarto começou a ficar pequeno com as coisas que a gente colocou para dentro. Então, assim, teve assim várias coisinhas ao longo do caminho que foram nos fazendo cansar assim do quarto, né? O excesso de coisas, as companhias da casa onde a gente estava, a falta de privacidade. Então, assim, tem que pensar, tem que relevar muita coisa, tem que saber que vai ter que abrir mão de muita coisa, mas também pensar que pode ser algo que venha agregar muito no seu planejamento, no sucesso da sua imigração. Então, assim, se eu pudesse dizer assim, Roberta, aconselha de repente alugar um quarto? Sim, gente, a gente se adapta a qualquer coisa. Claro que você tem que procurar um ambiente que você se sinta bem, e esse foi o motivo pelo qual a gente saiu do quarto. A gente já não se sentia mais bem naquela casa, com aquelas pessoas, com as coisas que nós já havíamos conversado pra tentar uma melhoria, pra tentar um ambiente mais agradável. Então, quando a gente viu assim, já não tá dando mais, né? Então, vamos sair daqui, vamos procurar um novo lugar. E assim foi. Mas é uma experiência legal, é uma experiência que te faz te desafiar de muitas coisas e que, como eu falei, financeiramente compensa muito no processo da imigração. Essa foi a nossa experiência, então, de como foi morar num quarto. Como eu falei, nós morávamos num quarto com mais 2 pessoas na casa. Éramos ao total de 4 adultos e o Benjamin. Foi necessário muitas adaptações em função do Benjamin. Eu acho que se fôssemos só nós 2 adultos, teria sido um processo muito mais simples, muito mais leve, talvez teria durado por um período muito maior. Mas criança precisa de espaço, a gente sabia disso, e por isso que a gente sabia que era temporário. Mas foi, apesar das dificuldades, apesar dos cansaços, apesar de, às vezes, se sentir, né, privado de espaço, de privacidade e tudo mais, foi um processo que com certeza contribuiu na nossa imigração, financeiramente falando, e no sentido de recomeçar. Foi preciso. Essa foi a nossa experiência, então eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui embaixo. Se você é novo por aqui, vem ficar pertinho da nossa família, se inscreve aqui no nosso canal. E se você já morou em algum quarto, em alguma casa compartilhada, conta aqui nos comentários como foi a sua experiência, que eu vou adorar saber. Um beijo, até a próxima, tchau!